Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num pilar do X Window System, o TWM. Olá! Sim, o TWM pode não soar muito moderno hoje em dia, mas a sua história é mesmo importante. Exato. E vamos usar um artigo da Wikipédia em português para nos guiar. A ideia é perceber o que foi, o seu percurso, o impacto e, bem, porque aqui ainda se fala dele. E há aquela história curiosa do nome, não é? Que mudou ao longo do tempo. Essa mesma. Mas vamos começar pelo início. O que é exatamente o TWM, no contexto do X11? Certo. Basicamente é um gestor de janelas. Lançado em 1987, a função dele é organizar o ecrã, digamos assim. Organizar como? Desenha as barras de título, as molduras das janelas, permite mover, redimensionar, minimizar para ícones. Sem isto, era o caos de aplicações a flutuar. Ok. E o TWM já trazia essas funcionalidades base? Sim, barras de título, contornos, gestão de ícones, e era o que era notável na altura, muito configurável. O criador foi o Tom Lestrange. E a criação não foi, tipo, um acaso, pois não. Nasceu de uma certa frustração. Completamente. O Lestrange, que trabalhava na Evans and Sutherland, estava farto do gestor de janelas padrão da altura, o UWM. Ah, o UWM. Ok. Exato. E há uma citação dele que é ótima, algo como: sentei-me na minha Sun 350 a preto e branco, escrevi VTWM.c, peguei na documentação do X11, o TWM foi o meu primeiro programa X. Um primeiro programa X dele. Que história. E decidiu logo partilhá-lo. Sim, publicou num grupo Usenet, que era tipo os fóruns de hoje, em junho de 88. E como é que uma coisa assim, quase um projeto pessoal, ganhou tração? Porque era útil, era flexível, resolvia problemas que o UWM tinha. E, bem, cerca de 9 meses depois, aconteceu algo importante. Que foi? O Jim Fulton, do MIT X Consortium, a entidade que geria o X na altura, contactou o Lestrange. A sério? Para quê? Que iriam assumir a manutenção do TWM, basicamente adotá-lo oficialmente. Uau! Isso deve ter sido um ponto de viragem. Foi decisivo. E com essa passagem para o MIT vieram melhorias. Que tipo de melhorias? O Fulton tornou-o compatível com o ICCM. Isso é o Manual de Boas Práticas para as aplicações X comunicarem bem entre si. Super importante para a interoperabilidade. Percebo. Para tudo funcionar em conjunto. Exato. E depois o Keith Packard adicionou suporte para barras de título, o que também foi um avanço visual e funcional. E com essas melhorias, Pronto, tornou-se o gestor de janelas padrão a partir do X11 R4, substituindo o tal UWM. e é aqui que entra a tal história do nome. Começou como Tom's Window Manager, não foi? Homenagem ao Tom Lestrange, mas quando passou para o X Consortium, com mais gente a mexer no código, Mudaram o nome. mudaram para Tab Window Manager. Cabe porque Tab. A justificação oficial do Fulton foi que Tab, separador em inglês, começava por T, tal como Tom, e lembrava as barras de título tipo as abas das pastas de arquivo. Uma explicação um bocadinho forçada, talvez. Pois. Há outra teoria. A página de manual de um derivado, o VWM.gamma, diz que foi para salvar Tom Lestrange de ser acusado pelas muitas mudanças que fizeram depois. Ah, interessante. Tipo para o desassociar das alterações futuras. Talvez. Curiosamente, hoje em dia, por vezes, chamam-lhe Timeless Window Manager. Gestor de janelas intemporal. Olha, até que assenta bem, considerando o legado. Sem dúvida. Pode ter sido ultrapassado, mas o impacto foi enorme. De que forma? Muitos conceitos, como a configuração por fecheiros de texto, o minimalismo, influenciaram outros gestores que vieram depois. O FWM, por exemplo, e muitos outros. E, tecnicamente, o que o tornava especial? Era escrito diretamente em C, usando a biblioteca Xlib, sem as camadas extra dos toolkits de widgets modernos. O que o tornava? Muito leve e eficiente, lendariamente leve. Claro que, se calhar, menos fácil de usar para algumas coisas, mas rápido. Mas hoje em dia ainda tem alguma relevância prática. Alguém ainda usa? Tem o seu nicho. É visto como um gestor de último recurso para sistemas com pouquíssima memória, tipo um Knoppix Live CD antigo. Ok, último recurso. Mas também há quem goste dele, pela simplicidade, pelo controle total, pela leveza. É uma filosofia diferente. E, tecnicamente, embora não tenha grande desenvolvimento ativo. Exceto correções de compatibilidade, certo? Com o Xorg moderno. Exato, o Ibricache tem feito ajustes para a compatibilidade com Xrender, transparência, mas continua a ser a implementação de referência do Xorg.
Portanto, resumindo, o TWM nasceu da frustração de um programador, tornou-se um padrão, influenciou imenso o que veio a seguir e, apesar da idade, ainda tem o seu lugar. Intemporal, talvez. Precisamente. O que nos faz pensar, não é? Quantas outras peças de software assim fundamentais continuam por aí a funcionar nos bastidores. A moldar a nossa experiência digital sem darmos por isso. Exatamente. Que outras fundações intemporais estarão na base dos sistemas que usamos todos os dias, muito depois do seu auge? Fica a questão no ar.